A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Eu sou o pastor Gilmar dos Santos, pela graça estou aqui, pela misericórdia de Deus, estou aqui para trazer-vos uma palavra de Deus. Mais uma vez esta semana, eu sou grato a Deus por tudo quanto Ele tem nos feito com a sua infinita bondade. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu quero trazer uma palavra de salvação para o meu irmão, para a minha irmã, nesta manhã de sábado. Eu quero deixar esta palavra que vem dizendo no livro de Efésios, na Epístola dos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo de número 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação, queridos, é a dádiva maior que alguém pode receber nesta vida de Deus. É o maior dom, a maior dádiva, é a salvação. A salvação, ela nasceu no coração de Deus. E há mais de 2000 anos atrás, Deus então trouxe a verdadeira salvação, sacrificando o seu Filho Jesus Cristo no Calvário. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele ofertou, Ele deu ao mundo, deu a este mundo, para que todo aquele que nele cresce fosse salvo. Então o Senhor Jesus, Ele pagou pela salvação com a sua própria vida, derramando o seu sangue. E o Pai, então, fez o Senhor mediador entre Deus e os homens. A partir daí, nasceu a salvação. E a palavra de Deus vem dizendo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé é o único meio que nos faz crer neste grande sacrifício que nos trouxe a salvação. E o mais importante é que ela é de graça. Não se paga, não se compra. O preço desta salvação já foi pago com o próprio sangue do Filho de Deus. Então ela é gratuita. Mas para manter a salvação, após aceitarmos esta salvação pela fé, para manter esta salvação custa caro. Não é barato manter a salvação, porque temos que pagar um grande preço. Porque a nossa vida continua na terra. Quando entregamos a nossa vida a Deus, a salvação é dado a nós gratuitamente. E aí Jesus disse: tomai sobre ti todos os dias sua cruz e siga-me. Para seguir a Jesus, temos que compreender que devemos tomar a nossa cruz. A cruz é a nossa vida.
família, trabalho, a nossa vida social, emocional, os nossos problemas, isso tudo é uma cruz. E devemos tomar a cada dia e seguir ao Senhor. Não podemos deixar a nossa cruz, deixar a nossa vida social na terra. A vida continua, agora com Cristo, claro, longe da contaminação do mundo. Não é fácil ser um cristão, porque o que é ser cristão? Ser cristão é negar, é dizer não para si mesmo e dizer sim para Jesus. O Senhor disse na sua palavra que aquele que vier após mim renuncia a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Vocês devem aborrecer filhos, pai, mãe, marido, esposa, até a sua própria vida. Então, manter a salvação, queridos, fica caro. Mas a salvação é de graça. Não é pelos nossos méritos, pelos nossos esforços. Cada igreja tem a sua liturgia. Não é porque eu mantenho na liturgia da igreja, nos modos e costumes da igreja, que eu tenho salvação. Tudo isso faz parte da salvação. Mas a salvação já foi dada de graça. Eu não vou manter a salvação em minha vida achando que eu tenho que pagar por ela. Não. Porque a partir do momento, aquele que vem após mim tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, tomar a sua vida e seguir a Cristo. O Senhor disse, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aqui ele explica que nós temos que tomar o jugo do Senhor, tomar a palavra, tomar a santificação, porque agora eu sou uma pessoa que ganhou a salvação gratuita. Pastor, como que explica? Me dá um pouco mais de entendimento. Se a salvação é de graça, por que eu tenho que fazer tantas coisas para poder continuar salvo? Irmãos, vou dar um exemplo aqui. Escolhi o carro mais caro, um exemplo simples, mais caro do mundo. E alguém resolve lhe dar esse carro gratuitamente, sem te cobrar nada. Mas você é uma pessoa fraca espiritualmente ou financeiramente. O que você ganha é para manter a sua casa, a sua família, a sua vida. Aí alguém resolve dar a você um carro, um dos carros mais caros. Estou comparando isso mais ou menos aí, bem por baixo, a salvação, que é a coisa mais cara que tem. Porque foi pago com um preço do Filho de Deus que não devia nenhum pecado. A Bíblia, ao contrário, ele tomou os nossos pecados e as nossas dores e levou sobre ele aquilo que ele não tinha cometido. Aquilo que ele pagou por aquilo que ele não comprou, mas ele pagou. Então alguém resolve te dar isso. Vamos dizer, te dá um carro. Aí você pega aquele carro. Mas para você rodar com esse carro, tem um preço. Já é de graça, é seu. Você vai colocar na sua garagem lá, e agora? Como você faz para rodar esse carro? Um carro como esse, você tem que... Um IPVA, o seguro obrigatório, é extraordinariamente caro. Tem que pagar um seguro caro, manter o combustível. Porque você não pode rodar com um carro
se você não tem condições de manter esse carro. Não é verdade? E para você manter, você tem que lutar muito para ter uma condição melhor financeira. Aí que vem a salvação. A salvação é como fosse esse carro. Deus te deu gratuitamente, foi pago. Quem comprou, pagou tudo. Só que você tem que manter. Aí que a nossa fé entra. Tivemos fé para aceitar o Filho de Deus e agora precisamos de fé para continuar mantendo o que Ele nos deu gratuitamente. É aí que fica caro. Porque aí Jesus pede que devemos abandonar tudo, deixar tudo, aborrecer família, aborrecer muitas coisas para crescer na salvação. Então, ser um cristão, queridos, é dizer não para si mesmo. Muitas vezes na vida, durante a nossa vida toda. Porque quando entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa carne morre. Morre no sentido de congelamento, mas o pecado está dentro do nosso corpo. Deus somente apagou esses pecados, a condenação, a sentença deles, Deus nos justificou. Só Deus pode nos justificar desses pecados que cometemos. Mas o corpo está ali vivo. Mas ele está morto por causa do Espírito, que se renovou em Cristo. A carne é fraca, sempre vai ser fraca. O Espírito pode estar pronto, mas a carne continuará sendo fraca. Por isso que custa caro manter uma carne fraca e um espírito pronto. Porque vamos precisar da ajuda de Deus. Eu não posso fazer isso querendo manter minha salvação só pelo esforço humano. Tem que ser pela fé, e a fé tem que ser espiritual. Eu preciso crer que o Senhor me ajudará a manter a minha salvação até o dia que Ele nos chamar. Amém, meus queridos? A salvação é de graça, mas para mantê-la, custa caro. Então, você que está começando agora, você que já tem um bom tempo, ainda tem dificuldade para entender isso, saiba dizer não para si mesmo. Porque sempre vai ter um demônio, como aconteceu com Eva, tentando te influenciar. Tentando dizer dentro da sua mente que o que a igreja ensina, o que o pastor, o que a denominação, o que a palavra de Deus ensina, não precisa ser assim. E é por isso que há muitas igrejas surgindo nos nossos tempos, abrindo portas largas. São igrejas malignas. São igrejas que abrem caminho para facilitar ser cristão. Mas, na verdade, ser cristão é dizer não para si mesmo. E muitos estão querendo dizer sim, porque querem mordomia e comodismo no mundo evangélico. Então, queridos, cuidado. Cuidado, porque a sua salvação não foi comprado com dinheiro, prata, com pedras preciosas, não. Foi comprada com o sangue de Jesus. Valorize o Senhor. Valorize o preço que o Senhor pagou por você. Cada um de nós foi comprado. Aceitamos a salvação pela fé. O Senhor não nos obrigou a ser cristão. O Senhor não nos obrigou a ser crente. A propaganda da salvação não é uma propaganda falsa. O Senhor disse que no mundo teríamos aflições, que deveríamos abandonar tudo. Deus não enganou a gente. Nós o aceitamos porque estávamos sofrendo, porque a maioria dos cristãos são pobres.
Não são todos os cristãos pobres, existem muitos ricos, mas dificilmente vamos encontrar a maioria dos cristãos ricos, porque a Bíblia diz que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não significa, ele diz que é mais fácil, ele não diz que é impossível. Então a dificuldade de aceitar Jesus com a vida boa, com a vida próspera, é quase única, né? É quase impossível, não tem como. Mas existem pessoas que acabam reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida, mesmo tendo condições financeiras. Existem alguns que pela sua natureza, a sua condição de vida, entregam a vida a Jesus. O sofrimento é tanto que ele acaba deixando o apoio do dinheiro, da fortuna, e se apoiando em Cristo. Muitos fizeram isso. Mas a maioria é pobre, porque o pobre sofre. Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Quem são as pessoas cansadas e oprimidas? A maioria é pobre. São pessoas financeiramente fracas. São pessoas oprimidas, endemoniadas, que entregou a vida às drogas, ao cigarro, à bebida. São pessoas que se entregou ao sofrimento e agora não suporta mais. Jesus faz o convite e mostra o caminho. No mundo vocês vão continuar tendo aflição, talvez até maiores. Mas eu venci o mundo. Estou oferecendo uma salvação e o apoio para vocês continuarem crescendo na salvação. A gente volta outro dia com mais uma palavra de salvação. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe. Senhor Deus, eu oro pelo teu povo e abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã. Que a graça do Senhor cresça na vida deles, que a salvação se torna a base fundamental da vida do teu servo, da tua serva. Que a sua palavra seja o apoio necessário pela graça e a orientação do teu Espírito Santo na vida do seu povo. Eu peço, Senhor, que dê a eles forças, aos que estão novos na fé, os que estão começando agora. Dê a eles a cada dia, meu Pai, porque esse é o interesse do Senhor, de apoiar, de fortalecer a vida de todos aqueles que estão começando a caminhada cristã. Dê crescimento na fé, porque a fé é o meio, é o caminho, o único caminho de nós aceitarmos a sua palavra, aceitarmos a condição do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue guardando e livrando e abençoando a vida de vocês. Que o Espírito Santo de Deus continue orientando-os e dando a vocês a força necessária para continuar nessa fé. Amém? A paz do Senhor Jesus.